Felipe, uma coisa que a gente percebe em grandes líderes, em quem avança, quem galga posições, é visão, né? Você está me falando aqui de que você é jovem, dentro da engenharia, passou pelas empresas, foi ganhando competências, foi tentando coisas novas, porque não é normal, né? Você teve que ser muito flexível, ter uma capacidade de adaptação muito grande, ter uma sede de aprendizado muito grande, vai migrando de um projeto para outro. Mas o que eu queria entender no teu começo era o que te movia, qual que era o sonho do Felipe que fazia ele ter essa disposição para evoluir, e aí a empresa não consegue, infelizmente, honrar um compromisso ali por questões, né, que acontecem de fato, te mandar para fora e você ter que ter esse risco, dispêndio financeiro. O que estava no teu coração ali, te movendo, o que você via, né? Qual era o futuro que você queria para você? Então, eu acho que tem 3 fatores ali principais que me moveram nessa minha carreira, principalmente nesse início. Um era, 2 estão ligados com exemplos familiares. A minha família, minha avó fundou a PAI de São Paulo. Tá? Meu tio nasceu com síndrome de Down, e minha avó, vendo a situação dele, se juntou há uns 64 anos atrás, acho que está fazendo 64 agora, esse mês, e fundou a PAI com outras mulheres e parentes de filhos com síndrome de Down, para ajudar as pessoas que estavam na mesma situação e ter uma instituição para isso. E essa instituição veio crescendo todos esses anos. Então, eu sempre tive um exemplo de família de gerar um impacto. Eu sempre queria fazer alguma coisa que não fosse só para mim, que fosse gerar um impacto na sociedade. Tá? E eu via que, otimizando as coisas, eu poderia gerar esse impacto. Tá? Então, cada vez mais, eu vi que primeiro com processos, mas depois com gestão de pessoas, esse impacto crescia ainda mais. Segundo, um exemplo que eu tenho da minha família, como eu falei, meu pai é filho de portugueses, de imigrantes, eles vieram, o meu tataravô perdeu tudo em Portugal, então a família teve que se espalhar, foi cada um para um lugar, meu avô foi para a África antes de vir para o Brasil, quase morreu lá, chegou aqui sem nada e se fez, né? Então eu tenho essa coisa de garra, de não largar. Então, por várias vezes, por exemplo, quando eu estava dentro da Braseixos, eu tive uma oportunidade de ir para vendas. Me chamaram. Meu chefe falou que não podia abrir mão de mim na área de fabril, né? na área do chão de fábrica. Então, não pude ir para lá. Eu podia ter desistido e continuado onde eu estava. Ele falou, cara, você vai me substituir, você é o cara que estou aqui. Estava confortável, tranquilo, tinha um salário bom. Eu falei, não, saí de lá para ganhar menos, para ir para uma outra onde eu via mais futuro. Então, no MBA, eu tive um primeiro ponto ali que, quando eu prestei a primeira vez, eu não entrei, eu demorei 1 ano e meio para... Daí eu me preparei muito melhor para ir. Quando eu entrei, a empresa não estava pronta para me financiar. Eu fui atrás de uma bolsa. Então, essa persistência, para mim, é uma coisa também muito importante. Se você acredita numa coisa, tenha persistência, né? E o terceiro, eu sempre fui uma pessoa muito organizada. Então, eu sempre olhava onde eu queria chegar e eu colocava milestones, né, em inglês a palavra, que seria objetivos de médio e curto prazo. Tá? Para eu chegar lá, quais são os passos que eu tenho que fazer? E como que eu meço isso? Então, eu já tinha na minha cabeça que eu queria impactar a sociedade. Então, que eu precisava crescer e chegar numa posição que eu conseguisse impactar mais. Que características que eu precisava, o que eu precisava ter para chegar lá. E aí eu fiz essa lista e fui buscando essas coisas ao longo do tempo. Eu quero entrar nesse ponto, Felipe, gerar impacto, porque você está citando essa palavra por diversas vezes. Isso também estimula o nosso ambiente aqui. Você falou de resiliência dentre as 3 situações, dentre os 3 exemplos que você tem, ou estímulos que você tem, aprendizados. Nós estamos numa geração hoje mais imediatista, né? Os resultados têm que acontecer com muita velocidade. De certa forma, as empresas também, elas estão encarando esse ambiente, também estão exigindo resultados com bastante velocidade. É comum, por exemplo, que um médico, Romo, ele recém inaugura o seu consultório, e uma amiga da minha filha fez isso agora, recentemente, com
30 anos de idade, pouco menos de 30 anos de idade, recém inaugura o seu escritório, o seu consultório, e ele já tem que empreender junto com a sua função. Ele empreende porque abriu o seu escritório, ele empreende porque ele vai para uma mídia social, ele quer ser um influenciador, ele quer ensinar outros que estão começando, mas ainda não conhece uma longa jornada. Que dica que você nos dá, ou que experiência que você divide para a gente associar essa necessidade de curto prazo de resultado à resiliência? Porque nós sabemos que a jornada, o caminho, ele não é plano. Ele é um caminho estreito, é um caminho complexo. Nós estamos numa economia altamente volátil, numa globalização, vivemos uma globalização complexa, né? Um ambiente geopolítico complexo que hoje nos atinge facilmente. Então, não há um caminho fácil, plano. Como adquirir isso? Ou como se preparar? O que prever num ambiente desse? Eu acho que tem alguns pontos aqui, é uma pergunta bem interessante. Eu acho que o principal, que é o meu maior desafio que eu sofro desde o início da minha carreira, é como gerir expectativas. Ótimo. Sensacional. Ótimo. E aqui eu acho que tem dois componentes nessa gestão. Uma é externo, para as pessoas que você está interagindo, desde o teu chefe, teu funcionário, o investidor da empresa, como gerir as expectativas para esse cara. Então, tomar cuidado para você não prometer coisas. Eu brinco que você tem que ter muito cuidado em 2 horas. Uma, quando você está muito frustrado com uma coisa que não deu certo, porque aí você tende a ser muito pessimista. E quando você também está com as coisas dando certo, que você está assim, que aí você tende a ser muito otimista. Então, nessas 2 horas, tenta sempre contrabalancear. Se está muito otimista, pensa em tudo que pode dar errado. Se você está muito pessimista, pessoal, já estou perto do fundo do poço, o que pode dar certo agora? Para balancear isso. Então, você ter essa gestão de expectativas com as pessoas de fora. Mas mais importante que isso é a gestão de expectativa com você mesmo. Porque às vezes a gente coloca expectativas que são irreais. E aí isso gera infelicidade, isso gera o que chama a síndrome do impostor. Então você acha, cara, eu não estou preparado. E esse é um círculo vicioso que pode te levar ao fracasso, se não for administrado. Tá? Agora, gerar expectativa um pouco fora da realidade, para quem está iniciando a carreira, né, ou para quem é muito normal. Né? Como é que a gente pode contribuir? O que a gente poderia fazer ou sugerir? Por exemplo, será que ter um conselheiro próximo é uma alternativa? Ter um mentor? Se associar em grupos que podem trocar informação e principalmente experiência? Eu acho que esses são pontos muito válidos. Tem que falar com gente que já passou por aquilo, porque esse cara pode te ajudar a balancear a tua expectativa, porque muitas vezes quando você está muito otimista, você tende a simplificar muitos dos passos que você tem que passar para chegar naquilo lá, né? Então, a outra coisa que eu faria é converse com essas pessoas e monte um plano, um mapa de como chegar lá. Tá? Eu vou começar aqui, esse é o primeiro passo, esse é o segundo, e daí nesse mapa coloque objetivos de curto prazo. Então, eu preciso alcançar esse primeiro passo para ir para esse segundo, para esse terceiro, para esse quarto. Isso vai te ajudar a setar essa expectativa pelo tempo. Eu achei que em 1 semana eu estava com o website pronto. Não, demorou 3. Cara, se está demorando 3 aqui, talvez esse cronograma que eu fiz para daqui a 1 ano eu estar com 1 milhão de viewers no meu, talvez não seja tão mais realista. Então, isso vai te ajudando a ajustar essas expectativas. Então, divida em pequenos passos. Não espera tudo estar acontecendo para você comemorar, entendeu? Comemore os pequenos, porque a própria comemoração e atingimento dessas primeiras metas vão te dar mais gás, vão te dar mais moral também com as pessoas que estão envolvidas no projeto, de que você consegue chegar lá.